É um programa pós-pandemia, para a gente poder reativar os trabalhos do centro, atrair trabalhadores e motivar todo mundo, né? Então, nessas atividades do programa Motiva Kardec, da implantação, a gente levantou necessidades dentro do Kardec, de espaços para trabalho e de trabalhadores. Então, dentro desse levantamento, por causa desse levantamento, a gente então criou o setor de palestrantes, que não existia. Esse setor de palestrantes, ele está vinculado ao departamento de reuniões públicas. Bom, essas necessidades, de todas essas necessidades que a gente levantou aqui no Kardec, nós percebemos que os palestrantes a gente tinha um hiato aí grande, né? Depois da pandemia, os centros começaram a abrir e muita gente que não fazia palestra começou a fazer. E muitos deles ainda não se encontravam preparados, né? Então, alguns voltaram, outros não, e esses daí que voltaram tinham algumas dificuldades também. Quando nós criamos esse setor de palestrantes, nós temos, né, ainda temos esse objetivo de preparar, de capacitar aquelas pessoas que têm interesse em falar sobre a doutrina espírita, mas também requalificar aqueles que já falam sobre o espiritismo. Esse setor, pessoal, de palestrantes que foi criado, ele está sendo, no momento, liderado pela Larissa Sheida, né, ali, e está coordenando essa captação e montagem desse grupo, né? Então, a gente fez esse trabalho, no começo do ano, a gente fez um convite para o grupo de monitores dos nossos cursos aqui do Kardec. Vários aderiram aí à proposta, mas a gente teve pessoas novas, né, que se candidataram também ao trabalho. E a gente tem uma lista, nesse momento, com mais de 56 pessoas, né, Wander? Sim. Que estão ou já em atividade, como a gente falou, ou estão interessadas em começar nessa atividade aqui na nossa casa, tá? E aí, a gente criou esse grupo de WhatsApp para passar as informações, para dar capilaridade às necessidades que o grupo precisa, e logo em seguida, montamos então esse curso. Gente, é assim, a gente tem aqui, como nós já falamos, palestrantes que já trabalham, que já são trabalhadores desse setor, e tem pessoas novas. Então, o Wander já colocou um pouco essa questão. Por que a gente está juntando todo mundo, né? A gente fica, será que a gente faz uma coisa separada, faz alguma coisa diferente para cada grupo desses? A gente achou melhor juntar todo mundo, porque a gente, inclusive, vai ver por que a gente escolheu isso, baseado em algumas informações que a gente coletou, tá? Mas para que a gente tenha, assim, que os novos tarefeiros tenham essa informação bastante segura e que aqueles que já são palestrantes, que já trabalham aqui na nossa casa, para que todo mundo tenha a mesma informação, que a gente esteja todo mundo, sabe, na mesma página da história ali. E eu acho que fica muito mais fácil da gente trabalhar assim. É isso mesmo, Salvador. A ideia, então, é padronizar o conhecimento e também sobre como fazer palestra espírita, né? Como montar as coisas, como fazer um roteiro, que nós vamos estar falando sobre isso. E aí, como ele falou, a gente vai pegar as pessoas que estão iniciando e as pessoas que já são experientes, mas que podem caminhar mais para frente, né? O importante é a gente entender que essa atividade ela é interna, específica para frequentadores tarefeiros do Kardec Rio Preto. Essa atividade que nós estamos iniciando agora não se estende a outros centros espíritas e nem tem ligação nenhuma com aquele programa de palestrantes da USE. Essa é uma iniciativa do Kardec para trabalhadores do Kardec. Perfeito. Então, gente, acho que é bem importante a gente definir logo nesse começo o nosso objetivo aqui, né, nessa capacitação, tá? Realmente é de dar um preparo mínimo para as pessoas que querem começar a falar ou que já falam aqui na nossa casa, tá bom? O nosso público-alvo, então, são pessoas interessadas em começar a trabalhar nos centros espíritas como palestrantes, né? Aquele que está iniciando. Ou então, aqueles que já exercem, que já fazem algum tipo de palestra, mas que estão
interessados em atualizar esses conhecimentos, né? Mas principalmente, como os três falamos, né, somos nós aqui do Kardec, porque nós precisamos de gente trabalhando aqui, principalmente, né? E para preparar o conteúdo desse treinamento, a gente procurou atualizar bastante as necessidades e também as características que os palestrantes têm apresentado durante as suas próprias palestras. E para isso, então, a gente fez um formulário para os dirigentes dos centros espíritas de Rio Preto, esses dirigentes que recebem palestrantes nas suas reuniões públicas, para que esses dirigentes pudessem nos dizer o que eles têm encontrado de características dos palestrantes que frequentam suas casas. E também nós fizemos um formulário para vocês mesmos, para quem se interessou nesse treinamento, para que também desse uma opinião a respeito. Então, o nosso conteúdo está basicamente preparado em cima dessa atualização feita pelas informações que nós coletamos nesses formulários. Isso. E querem saber o que é que foi mais comum? 21 desses formulários que chegaram a nós, né? Eles falaram assim, que existe nos palestrantes falta de conhecimento, mostram pouco estudo doutrinário ou evangélico, tem um baixo, então pouco domínio sobre o tema relacionado ao espiritismo. Revelaram também que o preparo é imprescindível. E muitos chegam no centro e falam achismo, falam deles mesmos que eles acreditam que é a fala, ou então a interpretação do espiritismo, sem colocar conteúdo doutrinário. Incrível isso, né? Isso foi o que mais apareceu quando a gente fez o levantamento desses formulários. 21 citações, para vocês terem ideia. Não foram uma, duas, 21 dirigentes de casas espíritas pontuaram a respeito desse tema, de outros centros espíritas. Sabe o que apareceu também com muita frequência, vamos dizer assim, em segundo lugar? Os dirigentes apontando, eu diria quase reclamando, né, da oratória deficiente de muitos oradores, problemas na hora de expor. Faz uma exposição monótona, cansativa, aquela coisa que não motiva, né? O palestrante, ele foi classificado assim como não foi um bom comunicador da mensagem. A mensagem podia até ser boa em algum momento, mas ele não sabia comunicar isso adequadamente, né? A palestra ficou meio tediosa, meio cansativa, né? E ele sugerindo, olha, os palestrantes precisam ser mais expressivos, mais, né, enfáticos na hora de fazer uma boa comunicação do conteúdo que eles estão propondo a levar. A gente teve 13 citações a respeito disso. Tá? E olha que interessante, né, Salvador e Vânia? O que você citou, que é o que mais apareceu nos formulários, é relativo a conteúdo, digamos, né? É a ideia que está sendo exposta. E o que mais apareceu, a citação, foi a que o Salvador falou, que é sobre a forma, a maneira como o conteúdo é apresentado. Olha que interessante, porque a exposição falada, ela consiste desses dois lados, do conteúdo e da forma. E justamente os dois que mais apareceram como citação dos dirigentes, né? Outras coisas também apareceram, outras citações foram feitas, claro, e nós vamos também abordar durante o treinamento essas outras citações. Nós vamos elaborar essa capacitação, o conteúdo todo dessa capacitação, em cima dessas respostas que os dirigentes fizeram para a gente e daquelas que vocês mesmos responderam, né? Além disso, a gente pegou um apoio de diversas bibliografias, né? Pegamos livros espíritas, não espíritas, mas principalmente o livro Dimensão da Fala e Palestra Espírita, do Valdeir Bezerra de Almeida, que fala exatamente sobre isso, e ele é um livro muito bom, né? Então, a gente elaborou a nossa capacitação em cima disso. Muito bem. Então, pessoal, vamos apresentar rapidinho, né, a proposta da capacitação, desse treinamento. A gente vai focar muito especialmente nesses dois aspectos ali que o Wander levantou e que a gente detectou e que isso é trazido pelos autores que estudam a comunicação. A gente vai falar sobre conteúdo
e sobre forma, certo? O conteúdo, o que a gente fala, né? São os dois pilares de uma boa comunicação e a maneira como a gente fala. Então, a nossa capacitação vai estar focada em cima desses dois pilares, ok? Exatamente. E, inclusive, eu acho que é legal, Salvador, a gente dizer que isso está muito dirigido à questão espírita. Não é? Nós não estamos nos detendo muito na teoria da comunicação ou da palavra falada, mas nós estamos nos detendo às necessidades, às características, os requisitos, as habilidades de um expositor espírita especificamente. Não é? Então, o que seria o conteúdo? Que é um dos pilares do treinamento de hoje. Né? O conteúdo seria as ideias, os conceitos, os pensamentos, o moral espírita, a filosofia espírita, a ciência espírita, né? É a parte, digamos, intelectual e espiritual da exposição. Agora, o que nós entendemos por forma? A forma, então, é como nós vamos expor essas ideias, a maneira como nós vamos levar isso para o público. É a forma como cada um de nós tem para se expressar, né? Usando até mesmo das próprias habilidades ou de características que nós podemos desenvolver. É como nós construímos as frases, como nós colocamos as palavras, como nós usamos o vocabulário, os gestos, a voz, a fisionomia, até os recursos audiovisuais, como o microfone, o slide. Isso, tudo isso daí vai fazer com que a gente entenda que o aperfeiçoamento dessa técnica de falar, quanto mais a gente aprende sobre isso, vai fazer com que nos leve ao sucesso dessa apresentação, de expor a ideia, da forma de expressar e tudo mais, né? Então, pessoal, nós vamos fazer esse treinamento, essa capacitação em 3 etapas, né? A gente está começando hoje, nossa primeira reunião. E hoje a gente está fazendo uma apresentação geral aqui, nesse começo, a respeito da importância desses temas. E a gente vai ter, inclusive, já uma apresentação a respeito de conteúdo que, sabe, me parece ser assim, a parte mais importante, né? Você precisa ter realmente conteúdo para você apresentar na sua palestra. Então, que conteúdo é esse que a gente vai apresentar? Que tipo de temas a gente pode abordar numa palestra, numa reunião pública aqui no Kardec, tá? A gente está focando aqui para a nossa casa, né? Que tipo de temas não são interessantes, por exemplo, né? Como a gente faz um roteiro para preparar um tema? Ah, então beleza, eu vou falar sobre perdão. Como que eu vou desenvolver esse tema? Que tipo de argumentos? Como que a gente estrutura um roteiro de uma apresentação? Isso tudo é conteúdo, né? Que conteúdo eu vou falar? Tá? A gente vai ter também um momento, depois do nosso intervalo de hoje, para a gente falar sobre forma, e a gente vai também entender bastante detalhes a respeito disso. Então, beleza, esse é o nosso primeiro encontro. Tá? Na semana que vem, que vai ser dia 5 de agosto, a gente vai ter o segundo encontro de 3 que a gente planejou para essa capacitação. A gente teve até um pouquinho de dificuldade no momento, né, Vânia, Vander, da gente estruturar assim, nossa, como que a gente vai fazer para que isso seja algo realmente produtivo, prático, né? Prático, não apenas um curso tão teórico, da gente ficar repetindo o que está nos livros, ou enfim. Então a gente pensou e estruturou os 2 outros encontros numa forma de oficinas. Então o que é uma oficina? É uma atividade prática. Então no dia 5, que é a semana que vem, a gente vai ter uma oficina sobre conteúdo. Então a gente vai dar, obviamente, mais detalhes, a gente vai desenvolver de uma forma mais prática como que você começa uma palestra, como que você não deve começar uma palestra, né? Como você monta um roteiro, como que você cria a sua estrutura de argumentação, como que você conclui uma palestra. Porque não pode, né, a gente simplesmente fala assim, acho que eu vou falar sobre perdão, e vou lá. Não, a gente precisa ter essa estruturação. Então, nessa oficina da semana que vem, a gente vai fazer juntos, vocês vão montar um roteiro, vocês vão criar um roteiro para uma apresentação, baseado em tudo aquilo que a gente está estudando juntos aqui. Tá? E no terceiro dia,
que vai ser no dia 19 de agosto, então a gente vai ter um intervalo de 15 dias, né? A gente vai ter uma oficina sobre forma e uma oficina sobre slides. Então, como criar um slide legal, que tipo de imagem você usa, que tipo de letra você usa, que tipo de slide a gente pode fazer, onde pega as fontes de imagem, de letras e tudo mais, cores, estrutura de um bom slide. Porque senão a gente tem muitos vícios, né, de querer colocar tudo no slide, enfim, um monte de coisas que a gente vai falar ainda para vocês aqui. E a oficina de forma, que é justamente, né, a questão do posicionamento aqui, de como que você usa um microfone, de como que você fala, o tom de voz, todos esses detalhes que envolvem a maneira como o orador, gestual, a posição aqui em cima do palco. Então, todos esses detalhes a gente quer contemplar na oficina de forma. Tá? Os nossos encontros são aos sábados à tarde, das 14 às 17 horas. Isso. Tá bom? A ideia que nós tivemos foi assim, todo mundo vai sair daqui com uma palestra prontinha, no terceiro dia. Tá? Com roteiro, tema elaborado, até com os slides que vai dar tempo. A gente acredita que sim, né? Então vamos combinar algumas coisas. Muitas pessoas não puderam estar hoje conosco, por questões as mais distintas, né? Pessoas que tinham compromisso de família previamente agendado, né? Ou até mesmo pouco interesse em estar aqui conosco numa requalificação. Então, para dar continuidade a esse trabalho, é muito importante assistir essas aulas de hoje, que nós estamos chamando aqui entre nós, informalmente, de aula teórica. E as outras duas, nós também estamos chamando informalmente de aulas práticas. Então, é muito importante ter assistido a aula teórica para poder ir à aula prática depois com embasamento. Então, nós estamos gravando esta aula hoje, para depois subirmos no canal do canal de cursos esta aula, para que quem não veio hoje por algum motivo e se sentir motivado a continuar conosco, a se juntar a nós, possa assistir a aula por vídeo depois em casa e vir na próxima semana. E além disso, nós temos o grupo de WhatsApp, como disse a Vânia logo no início, e nós vamos trocando informações e atualizando vocês do andamento por meio do grupo de WhatsApp. Bom, pessoal, é assim, ao contrário do que eu acho que a Larissa colocou, né, nós não somos professores, né, nessa posição aqui. A gente não está aqui na frente como mestres desse assunto, pessoas que estão aqui impondo um conhecimento. Nós somos facilitadores, né? Acho que hoje, dentro das propostas de ensino-aprendizagem, é isso. O monitor, o facilitador, ele está nesse papel. Então, nós estamos juntos aqui para a gente, né, apresentar para vocês aquilo que é fruto do nosso estudo, da nossa busca em, obviamente, aprimorar aquilo que a gente faz, todos nós. Eu acho que se a gente está numa tarefa dentro da casa espírita, qualquer que seja ela, a gente tem que ter esse propósito, esse intuito da gente conseguir fazer melhor, né? Então, a gente se coloca, sabe, simplesmente como facilitadores, tá, Larissa? Mas a gente quer isso, né? Para que a gente tenha um conteúdo tão rico, tão importante, tão valioso que é a doutrina espírita, os ensinamentos do Evangelho, a gente tem que apresentar isso de uma forma vibrante, de uma forma, sabe, motivadora para as pessoas, bem reflexiva e mais profunda. Vocês topam, pessoal? Sim? Então a gente conta com vocês, tá? Nessa jornada aqui para a gente seguir junto nesse aprendizado nosso, né? Tá bom? Então, apesar da Larissa ter dito que nós dispensamos apresentações, né, Salvador e Vânia? A gente não acredita muito nisso. Mesmo porque também, assim, a gente é figurinha fácil aqui dentro do Kardec, mesmo a gente circula bastante por várias atividades, mas pode ter gente nova no grupo que não conhece a gente direito, então nós vamos nos apresentar. Então vamos começar pelas mulheres e crianças primeiro. Me deixa por último. Bom, acho que a maior parte me conhece, eu sou a Vânia. A gente pede até desculpa de estar sentado aqui, porque a gente gosta de falar em pé.
Mas como eu sou atrapalhada, então papel, microfone e computador, eu falei que eu vou fazer sentada, né? Então eu sou a Vânia, eu sou do departamento de treinamento, participo também do departamento de reunião mediúnica e faço parte também do conselho, né? Estamos aqui no Kardec, disponível, monitora também dos cursos, né? Estou aqui, e coralista, não podemos esquecer disso também. E a gente está aqui para que der e vier, graças a Deus. A Vânia é multitarefas, né? Bom, pessoal, eu sou Salvador, eu também sou um dos coordenadores do departamento de treinamento e um dos coordenadores do departamento de cursos da nossa casa, já há bastante tempo. E é isso, né? Gosto muito de estudar, de aprender e de, né, quem sabe, proporcionar a facilitação aí de tantas coisas boas que a gente tem, que a doutrina espírita nos oferece, tá? Meu nome é Vander, eu sou o mais novo deles, trabalhando aqui no Kardec, né? Acho que a Vânia é a que trabalha há mais tempo, o Salvador, e eu que entrei mais recentemente aqui para o time, apesar de ter nascido numa família espírita, de uma mãe espírita, de uma parteira espírita. Ele é nosso nenê. E aí, então, para mim é um prazer estar trabalhando aqui, me envolvendo nas atividades como tarefeiro. Eu estou junto com os dois na coordenação do departamento de treinamento e também na coordenação do departamento de comunicação. Também dou aula no departamento de cursos, que o Salvador é um dos coordenadores, né? E também eu faço palestras aqui no centro e no programa de palestrantes da USE também eu estou lá circulando pelos centros da cidade, tá bom? Deixa eu só perguntar uma coisinha antes, só para a gente ter uma enquete aqui rápida, pessoal. Aqui, nós estamos sentados aqui. Quem não faz palestra ainda no Kardec? Quem está como tarefeiro novo de palestras no Kardec? Tá, o restante, todo mundo já fez palestra aqui no Kardec, é isso? Você que colocou? Não também. Tá, beleza. Legal. Bom, todo mundo pronto? Vamos amarrar os cintos e começar a nossa decolagem, ok? Bom, acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é assim, para que a gente precisa de treinamento, né? Por que a gente está aqui fazendo esse treinamento para palestrantes, né? Por que a gente está aqui hoje, num sábado à tarde, e por que a gente tem interesse? Dodô, Salvador, por que você responderia isso daí? Bom, gente, não tem como negar que a palestra espírita, ela é assim um cartão de visita da casa, vocês concordam? A reunião pública, ela é aquele local, aquele dia, aquele ambiente em que as pessoas chegam com mais facilidade na casa. Então, por exemplo, se tem alguém que você fala, vai lá assistir uma palestra no Kardec, a pessoa está com uma dificuldade, enfim, né, ela pode vir no atendimento fraterno, mas muitas vezes ela vem numa palestra pública, num dia de palestra pública. E às vezes pela primeira vez a pessoa chega na casa espírita e se ela encontra uma palestra, né, não muito bem preparada, se ela encontra um palestrante não muito motivado, às vezes aquilo ela fala assim, não sei se eu vou voltar não. Né? É uma coisa que, para uma pessoa novata, é bem importante, né? Você encontrar ali uma palestra que traga, de repente, algumas respostas, que traga um consolo, né? Também, porque a gente tem esse aspecto. Então, se uma palestra não for muito bem feita numa casa espírita, ela pode servir de desmotivação para uma pessoa que está indo pela primeira vez, ou até para os frequentadores que habitualmente já vão na casa. Claro que a pessoa espera encontrar uma fonte de conhecimento, ela espera encontrar um momento de ouvir sobre aquele tema, às vezes de uma forma diferente, para fazer uma reflexão diferente. Então, e mais ainda, né, se a pessoa vem com uma necessidade, né, emocional, se a pessoa está fragilizada emocionalmente e vem na casa espírita esperando encontrar esse consolador, não é assim? O consolador prometido, a doutrina espírita.
Será que a gente está, né, se valorizando, a gente está valorizando esse aspecto consolador nas nossas palestras, nas nossas reuniões públicas? Então, eu acho que isso é bem importante para aqueles que também buscam a casa espírita em busca de consolo, de, sabe, esperança e encontrar as respostas para suas dores e aflições, né? E também o trabalho como palestrante é um trabalho caridoso, é um trabalho que exige amor e é um trabalho muito importante sob o ponto de vista não só do movimento espírita, mas também do plano espiritual encarregado do estabelecimento do espiritismo na humanidade. Então, é um trabalho que exige sempre um contínuo aperfeiçoamento. Nós nunca sabemos tudo sobre a doutrina, que é o conteúdo. Nós podemos sempre aprimorar a todo momento a forma que apresentamos esse conteúdo e temos que atualizar forma e conteúdo para o momento em que nós estamos trabalhando, porque as pessoas mudam e a palestra que funcionava 20 anos atrás não funciona mais em 2023. Então, por isso, o trabalho do palestrante é um trabalho que exige contínuo aperfeiçoamento. Isso quer dizer, então, que a gente é um eterno aprendiz, dentro da Exatamente. doutrina espírita, né? É um eterno Exatamente. aprendiz. Bom, algumas respostas do nosso formulário que aparecem com a seguinte observação. Existem alguns palestrantes, né, que prestam desserviço à doutrina espírita, né? Isso é extremamente grave, né? Isso é o que os dirigentes apontaram, né? Não somos nós que estamos falando, né, Vânia, dos nossos colegas, Não. né? São os dirigentes dos centros espíritas. É o famoso tiro saiu pela culatra, né? De você ter, às vezes, muito boa intenção e o resultado ser uma coisa diferente. Acho que, como eu falei antes, né? Imagina isso, né? Uma pessoa novata chegando pela primeira vez assistindo a palestra dentro da casa espírita e aí ela encontra uma palestra com um tema não tem nada a ver com aquilo que ela poderia trazer de útil para a vida diária dela, né? Se ela vem buscando consolo, de repente uma palestra absolutamente fora do contexto, sabe, de um tema que não tem nada a ver com um aspecto consolador, não se falou de Jesus. Os dirigentes apontaram, falaram assim, olha, tem gente que não fala de Jesus, não fala de Kardec na palestra, não cita nenhuma vez, né? É uma coisa importante, a gente não pode perder esse fio, não é? E, claro, se você preparou bem, se você teve esse olhar de troca com a plateia que está te ouvindo, você vai perceber se a plateia está te acompanhando, se a plateia está dormindo, entendeu? É um parâmetro fácil da gente observar, não é? E muitas vezes, às vezes a gente sai, né, da palestra, o palestrante terminou a palestra e o dirigente não falou nada ou não fez nenhuma observação. Às vezes, o palestrante, por exemplo, em outras casas espíritas, pode acontecer de os dirigentes não chamarem mais. Deixam de chamar aquele palestrante, né? Então, isso também é um termômetro para a gente ficar atento. Será que o que a gente está fazendo está realmente, né, de acordo? O Wander falou, a palestra de hoje não é mais a mesma de 20 anos atrás. E é verdade. No departamento de cursos, mesma coisa, né? A gente tem as nossas atividades de estudo. Como que eram os estudos antes, né, pessoal? Vamos sentar, abrir o livro dos Espíritos. Você pode ler a pergunta tal? Você lê agora a próxima pergunta. E cada um lia uma pergunta. Não estou dizendo que está errado, mas hoje a gente precisa de uma coisa, entendeu? Que traga uma motivação e um dinamismo maior, que as pessoas, né, querem um aprendizado e o volume de informação e o jeito de se aprender as coisas mudou. A gente tem que se adequar a isso, né? Bom, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Pois não. Pode. A gente vai ter um períodozinho de pergunta, mas vamos lá.
Eu posso falar pelo Kardec, né? Pelo Kardec, nós temos 6 dias de reuniões, né? E dentro desses 6 dias de reuniões, são os conselheiros que dirigem. Então, isso daí partiu do conselho também, né? E das nossas necessidades. Então, pelo menos nós pensamos sempre. Algumas vezes por ano, né? Algumas vezes em alguns anos, a gente já fez esses cursos, né? Então, a gente sempre pensa nisso. A gente quer que as pessoas melhorem, né? Então, eu vou fazer a tua pergunta. Por que é importante que participe, tanto dos novatos como experientes? Acho que a gente já deu umas dicas aqui porque que é importante, né? A gente pode até chamar isso daqui de uma requalificação, porque tem muita gente, ou então a maioria dos que estão aqui sentados, já fazem palestras fora, né? Mas eu acho que a maior importância que a gente tem quando a gente se dispõe a fazer um treinamento desse, uma capacitação, ou então uma atualização, é a disponibilidade de estar aqui aprendendo. E cada vez mais, porque as coisas vão mudando, né? O próprio slide muda, a própria imagem muda, como você falou, né? A própria mudança da maneira de interpretar as coisas, né? Então, isso daí é uma coisa super importante. Wander? É exatamente isso. Acho que o mais importante é a gente entender que isso é uma lei divina, que é a lei do progresso, né? Então, nós estamos apenas sujeitos a essas leis e tentando fazer o melhor que a gente pode para continuar evoluindo, inclusive no trabalho ao qual nós nos prontificamos perante o plano espiritual, que é ajudar estes mentores a divulgar o Espiritismo, né? Então, nós estamos sujeitos a todas as leis, né, divinas, e essa é mais uma delas, que é a lei do progresso. E não adianta a gente nadar contra a correnteza, né? É óbvio que nós temos personalidades as mais diferentes, a gente entende, claro, isso. Tem desde o mais preguiçoso, né? Tem até de que não entende exatamente qual é o papel dele como palestrante, né? Até aquele mais determinado a superar as próprias limitações para poder conseguir entregar um trabalho melhor. E temos aquele que já nasceu orador espírita, né? E ele já, parece que ele já veio de outra encarnação com aquelas habilidades. Então, é isso, nós temos que nos dedicar a melhorar sempre e cada vez mais. Só por questão de ordem, eu gostaria de dizer para vocês, que tem um outro colega levantando a mão para abordagem, nós teremos daqui a pouco um tempo para perguntas e respostas. É melhor porque às vezes a sua pergunta pode daqui a pouco estar respondida pela nossa abordagem. Então, vamos aguardar esse momento para as perguntas, tá bom? Então, vamos pensar junto, né, gente? A gente mandou os questionários para os dirigentes de algumas casas, alguns responderam, nem todos, claro. Então, obviamente que eles fizeram essa avaliação dos oradores que já estão falando, não é? Não são oradores provavelmente inexperientes, são dos oradores que já estão trabalhando, né, pelas casas espíritas aqui da nossa cidade. A gente também é capaz de fazer essa avaliação aqui no Kardec dos oradores que a gente recebe de outras casas e dos nossos próprios oradores internos. Então, eu acredito que isso é uma dica importante para todos nós, que a gente precisa sim, como o Wander falou, a gente precisa sempre revisar a nossa forma de trabalho. Então, se a gente está com esse intuito de já somos trabalhadores palestrantes, queremos ser novos palestrantes, a gente precisa estar buscando essa melhoria contínua, gente, continuamente, tá? É verdade. Eu acho assim, existem aquelas pessoas que já nascem com valores ou características muito próprios deles mesmos, né? São aquelas aptidões inatas, né? Que a pessoa já vem. Então, no nosso caso, seria aquelas pessoas que têm uma facilidade muito grande para falar. Mas isso não quer dizer que aqueles que não nascem com isso não podem desenvolver através do treinamento. E aqueles que nascem, eles podem também desenvolver mais ainda, né? Então, o nosso objetivo aqui é exatamente isso, é fazer com que as pessoas
Desenvolva essas habilidades, treinem, melhorando e aprimorando a sua capacidade. Se for desse tamanhinho, ela vai crescendo. Se ela já está grande, ela vai se sofisticando, né? Vânia, é isso que nós chamamos técnica. Técnica é algo que nós podemos aprender para reproduzir um resultado toda vez que nós desejamos aquilo. Então, isso é técnica. A gente aprende para reproduzir o resultado. O objetivo nosso hoje é discutir essas habilidades que podem ser trabalhadas, melhoradas e aprimoradas para serem repetidas, lançadas mãos toda vez que nós precisamos falar em público para conseguir sempre um bom resultado da exposição. O bom palestrante, pessoal, ele não nasce pronto, né? Como tudo na vida. A gente, né, pode estar trabalhando naquilo que seja a nossa vocação profissional, mas você tem que se preparar, você tem que se capacitar, você tem que se especializar e se aprimorar sempre para ser um bom profissional naquilo que você faz. Então, aqui a gente também vai trabalhar nesse sentido. Existem aqueles que têm super facilidade de falar, ótimo, esses vão ter muita facilidade de aproveitar enormemente tudo que a gente vai estudar juntos, mas, né, o Wander falou, a gente vai falar de técnica, que é aquilo que a gente pode aprender, desenvolver, treinar. Então, nós estamos, assim, com esse propósito aqui, tá? Da gente trabalhar na informação das técnicas, tá? Sim. O Centro Espírita, para nós, então, é uma escola de almas, né? Ela é uma escola de almas para quem frequenta, que encontra o consolo, o discernimento, a orientação, mas especialmente para nós que somos os trabalhadores, porque nós temos uma grande chance de desenvolver em nós um monte de habilidades, um monte de facilidades, né, dos nossos relacionamentos e desenvolver o amor também. Vamos lá. Vai direto? Tá bom. Wander, quero fazer uma pergunta. E o medo? O medo? Ah, Vânia, eu acho que o medo vai com medo mesmo, eu diria. Porque, por exemplo, hoje, por mais anos que eu tenha de palestra, agora eu estou com a minha mão úmida, eu estou segurando o microfone tremendo. A gente sempre vai ter esse compromisso com a melhor entrega. Esse compromisso com a entrega é a responsabilidade que a gente assume conosco mesmo e com o plano espiritual que nos usa como instrumento do que precisa ser feito. Então, esse frio na barriga, esse medo, é importante, inclusive, mantê-lo, porque isso mantém o seu senso crítico, o seu comprometimento e responsabilidade. Todos os autores que falam sobre falar em público, pessoal, quando o assunto é medo de falar em público, porque, por incrível que pareça, esse é o medo mais presente no ser humano, né? Dá para acreditar isso? É o medo de falar em público. Então, se a gente está buscando isso, primeira técnica, primeira medida que a gente precisaria fazer é assim, para diminuir o medo, prepare o seu tema. Se você for falar, acho que eu vou falar de perdão, então tá, eu lá na hora falo o que vier na cabeça, né? O que eu já li e tal. Não, se você prepara, se você tem um roteiro, se você tem um material que vai servir de norte para você fazer a sua apresentação, isso vai te dar mais segurança, obviamente. Então, temos que preparar sempre, tá? E aí, Salvador, preparando o tema, nós vamos nos utilizar das técnicas aprendidas. Então, nós precisamos do domínio dessas técnicas, não é? Que são técnicas simples, mas igualmente importantes, tanto quanto preparar o tema. Vocês viram no início de hoje que as duas principais citações eram o conteúdo e a forma. Então, a gente precisa preparar o conteúdo e precisamos nos dedicar à forma como esse conteúdo será apresentado. E esses são os assuntos do nosso treinamento, que vocês estão já percebendo isso, né? Agora, o mais importante, eu diria que a prática é que conduz à perfeição. É a busca, e essa perfeição nunca vamos atingir, mas nós temos que sempre estar investidos de buscá-la. E praticando é que nós conseguimos melhorar.
Bom, vamos falar do palestrante espírita, né? Wander, então, assim, o que é ser palestrante espírita? Nossa, Salvador, acho que essa pergunta é bem difícil, ainda mais para um dia de hoje com tanto palestrante aqui. Ficou bem para mim essa pergunta. Pergunta para a Vânia, que é mais antiga aqui na casa, mais sabichona. É sempre assim, eles falam que eu sou mais velha, e aí mandam as coisas para mim. Mas tudo bem. Eu acho que o principal do palestrante é que ele seja um indivíduo amoroso, que ele entenda do Evangelho, que ele tenha princípios da doutrina espírita arraigados já dentro de si mesmo. Ah, mas então eu não posso ser palestrante. Não, essas coisas a gente sabe que fazendo é que a gente aplica na vida da gente, né? Outra coisa que é importante, ele tem que tomar consciência de que ele vai ser um pregador e divulgador da doutrina espírita. Então é uma responsabilidade grande, né? Além disso, ele vai ser um formador de opiniões. Ele vai ser um pregador de esperanças e de consolos. E vai ser um inspirador da reforma íntima daquelas pessoas que ainda estão titubeando, que não conhecem a doutrina, que não sabem como aplicá-la na sua vida do dia a dia. Eu acrescentaria aqui a importância do conhecimento doutrinário, né, pessoal? Porque se você se propõe a ser um palestrante espírita, você precisa ter o conhecimento doutrinário. Isso é uma base extremamente importante, né? Sem isso, para a comunicação que você quer fazer, é um risco, né? Você falar e apresentar conceitos que muitas vezes não são doutrinariamente corretos. Infelizmente acontece, hein? Infelizmente acontece. Eu gostei da tua resposta. Você é bem sabichona mesmo, né? Agora, então, já que você está aí empolgada, diz para a gente, então, um requisito básico para ser um expositor espírita. Bom, eu até coloquei essa caixinha de ferramentas, né? Quando a gente começa, a caixinha de ferramentas, né? Quem tem caixinha de ferramentas aqui sabe como é que é. Tem pouca coisa dentro. À medida que a gente vai trabalhando, a gente vai ampliando a nossa caixinha de ferramentas. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante é amor no que faz, amor à tarefa. Que tarefa? A tarefa de divulgação. Então, tem que desenvolver isso daí, dedicação à atividade, possuir um espírito de serviço, a nossa causa e pensando nas pessoas com quem a gente vai falar. Ou seja, tem que ter interesse pela tarefa, dedicação, respeito e amor pelo que faz. Outra coisa que eu acho importante é o espírito de aprendizagem e estudo. O estudo, ele tem que ser constante na vida da gente. Nós, palestrantes, né, nós temos que ler, como o Salvador falou, tem que ler a doutrina espírita, tem que entender, ler obras básicas mesmo, né? E também, cada vez mais, melhorar suas técnicas, porque as coisas evoluem. Então, a gente tem que melhorar a técnica de persuasão, a técnica também de consolar, através das nossas próprias ações também, né? Eu complementei com conhecimento doutrinário, né, porque eu acho que é fundamental mesmo. A gente falou sobre técnicas de comunicação, já estamos falando bastante aqui, né, vocabulário, que tipo de palavras, que tipo de gestos, enfim, né, clareza. Você sabe que nos questionários muitas respostas também vieram nesse sentido. Os dirigentes apontando assim, faltou clareza para objetividade, clareza para o palestrante. Parece que, sabe, ele dá voltas, né? É uma coisa não muito objetiva. Apareceu também simplicidade no uso de vocabulário, né? Adequado ao público que está falando. Acho isso muito importante. Mas eu acrescentaria uma coisa que eu considero fundamental. Peço licença para vocês fazer essa interferência, mas eu acho que é a reforma íntima. A reforma íntima é que conduz o palestrante, não é? A essa elevação de sentimentos, moralmente falando, né? Esse exercício de sentimentos elevados. É isso que tem que estar contido na palavra do palestrante. As pessoas têm que ouvir, enxergar isso na palavra do expositor espírita, né? Pregar o que faz. Esse é o segredo, né?
não é faço o que eu falo e não o que eu faço. Né? Verdade. Então, a gente tem que... porque a principal pregação é o exemplo. Isso está no Evangelho. Né? Verdade. Jesus nos ensinou por meio das suas ações. E só pode ser assim que um palestrante espírita vai se apropriar do que ele precisa replicar. Ele precisa praticar o que prega. Mesmo. É muito certo o que você está falando. Além disso, eu acho assim, a pessoa ela tem que ter uma humildade para saber ouvir críticas. Então, ela tem que ter um senso crítico também um pouco apurado. Então, muitas vezes, quando a gente está no começo, né, dessa tarefa, a gente tem que saber ouvir as pessoas, né, e não levar para o lado do desconforto, né? Pelo contrário, adotar como prática isso daí, ouvir as críticas, ser humilde, né, para aprender e aprimorar essa tarefa. A pessoa tem que ter uma autocrítica muito boa também, né? De falar, será que foi isso? Falei tudo que eu planejei, ficou faltando um pedaço? Todas essas coisas são importantes, por isso que é importante os conteúdos, né, para trabalhar direitinho. Humildade é uma coisa importante para o palestrante, gente, porque às vezes ele pode entrar naquele pensamento de que, então, se eu sou palestrante, eu sou mais importante, né, dentro da casa espírita. É uma tarefa mais importante do que as outras. Isso é muito, muito sério. A gente vai refletir um pouquinho sobre isso aí. E eu finalizaria essa abordagem falando da importância da sintonia com os bons espíritos. Os bons espíritos, nossos mentores que nos auxiliam, os bons espíritos mentores do centro espírita onde nós estamos fazendo a palestra, e os bons espíritos encarregados da difusão, da codificação, que também se encarregam dos palestrantes que falam a respeito da doutrina. Então, como a gente consegue essa conexão com os bons espíritos, né? Como eu acabei de falar, pela reforma íntima, né? De uma vida moral digna, elevada, pelo exercício da oração. Para se obter essa ajuda espiritual, nós precisamos ter esses canais abertos com a espiritualidade. É óbvio que com essa conexão feita, nós seremos ajudados por inspiração, por intuição, para cumprir a tarefa. Mas, se o canal não estiver estabelecido, não tem quem possa nos ajudar. Bom, eu relacionei aqui algumas perguntas que todos nós deveríamos nos fazer. Isso serve muito para mim também, essas reflexões, não é? O que me motiva a ser um palestrante espírita? Acho que essa é a primeira pergunta que a gente deve se fazer intimamente. Nós estamos motivados a quê e por quê? Não é? Se eu tenho uma aptidão, se eu tenho uma habilidade, um talento, né, de comunicação, por exemplo, por que eu quero colocar esse talento a serviço da doutrina espírita e não para vender pamonha, por exemplo, né? Já que eu sou um bom comunicador, ok? Será que nós temos... Estou fazendo reflexões, não estou apontando, cada um vai fazer para si, não é? Será que esse desejo de ser um palestrante não pode passar, eventualmente, pensando que possa estar em evidência, em destaque, não é? Numa tribuna, dentro de um centro espírita, e aí é um exercício da vaidade que ele faz ao se prontificar a ser um palestrante espírita, né? A gente precisa tomar muito cuidado com o ego, porque normalmente nesses trabalhos importantes doutrinários, a gente escorrega aí, né? Haja vista, por exemplo, as questões de mediunidade também, que tem a mesmo tipo de reflexão, né? Então, atividade como palestrante é uma possibilidade de trabalho no centro espírita,
mas tão importante como são todas as outras atividades, não mais importante do que qualquer outra atividade que nós podemos nos dedicar dentro de um centro. Então também pode passar por um crivo pessoal, né? Se não é vaidade, se eu não tenho muitas habilidades, eu posso fazer outros trabalhos, né? Eu não preciso ser um palestrante sem condição de ser doutrinariamente ou tecnicamente, mas forço isso por vaidade, né? Então nós temos que refletir sobre isso. E o desejo de promoção pessoal ou de promoção profissional para divulgar serviços, produtos, né? Usando da tribuna espírita para isso, divulgar o consultório, divulgar um livro, né? Nós temos que pensar isso, qual o uso que estamos Wander, fazendo. houve citação disso também. Como? Houve citação disso também. Exatamente. Então, é super importante a gente ter o cuidado de separar a nossa atividade profissional da nossa atividade como divulgador da doutrina espírita. Não misturar essas coisas na tribuna, e nós temos visto muitas vezes isso acontecendo, né? Então, a gente não deve, por exemplo, mencionar em que atividade a gente trabalha durante a palestra. Não tem necessidade, está ali para falar da doutrina, por que você vai falar qual é o seu trabalho profissional? Né? Não tem necessidade. Você, por exemplo, tem gente que às vezes até extrapola, colocando no final da palestra o seu arroba do Instagram, da sua atividade profissional, no slide final. Não tem necessidade, isso não acrescenta nada. Se for um arroba que esteja relacionado à difusão do espiritismo, que dá continuidade àquilo que você acabou de abordar, é uma coisa. Outra coisa é você colocar o teu arroba profissional ali no final da sua palestra, né? A mesma coisa acontece na promoção de livros, quando é da autoria do palestrante, né? Porque pode sugerir um envaidecimento perigoso, né? Quando ele se dedica a isso, né? Ou interesse, então, personalístico, né? Uma coisa que interessa a ele e não a todo mundo. Agora, e usar a tribuna para anseios políticos? Outra reflexão, né? As pessoas que desejam uma carreira política se utilizam da tribuna para conseguir votos para a sua carreira política, se dizendo na sua campanha um representante dos espíritas, e com isso angariar votos para a sua carreira política. Isso não tem associação com os princípios doutrinários, com o conteúdo que ele tem para falar. Tudo bem que ele seja um político, não tem, claro, nós acolhemos todos, não tem importância que ele seja um vereador, um prefeito, um deputado, isso não é o que nós estamos falando. Nós estamos falando de se aproveitar da tribuna para fazer a sua campanha política e conquistar votos, né? Então, nunca citar candidatura pessoal numa tribuna, número de identificação como candidato político, né? Insinuações de que ele, como espírita, estaria num cargo defendendo os interesses dos espíritas, por isso que é importante votar nele, né? E tem também o trabalho subliminar, né? Que é movido pelo anseio político, que está, digamos assim, associado, dedicado a ser considerado ele como espírita, porque isso é um valor de dignidade, de moral elevada, de bons costumes, e isso está na moda na política, né? Então, nós vamos tomar muito cuidado com isso. E a última pergunta eu deixaria aqui. Você acha, ou nós achamos, né, que a atividade de palestrante é uma atividade de trabalho caridoso? É caridade como outra qualquer? Ou é uma atividade que ganha status, visibilidade dentro de todas as tarefas do movimento espírita?
Bom, quando o Wander fala tudo isso, né, da responsabilidade que a gente tem, das perguntas que a gente tem que trazer para a gente mesmo, né, por que a gente está aqui hoje, né, eu acho assim, qual que é a finalidade da exposição espírita falada? Para que a gente vai, para que serve isso, né? Eu acho que o principal motivo de uma palestra espírita, que as pessoas vêm em busca dessa palestra, é levar a verdade, né? Que liberta os nossos corações, né? É uma educação extremamente transformadora, porque à medida que a pessoa ouve o palestrante, ele tem a possibilidade de entender melhor o significado da vida, o porquê está aqui, porquê nasceu, né? Porque as dificuldades da vida, etc. A gente pode fazer uma lista de verbos, usando, entendendo o que é a finalidade da exposição. Então, eu acho que dessa lista imensa, a gente escolheu alguns. Acolher, informar e educar, que seria a instrução, instruir ou ensinar uma pessoa, né, sobre determinado tema relacionado à doutrina espírita. É esclarecer, é tornar claro conceitos que muitas vezes as pessoas não entendem, tornar mais compreensível, elucidar sobre os temas mais polêmicos, né, relacionados ao espiritismo. É conscientizar-se, é tomar consciência, ou então ter noção da responsabilidade que a gente tem perante a própria vida, né, o nosso próprio corpo, o nosso próprio espírito, da nossa evolução. É também consolar, aliviar, suavizar a vida das pessoas, suavizar a aflição, é proporcionar uma sensação agradável, né, para as pessoas que estão ali assistindo. E também, lógico, divulgar, tornar público ou conhecido, ou difundir esses conhecimentos que a gente devagarinho vai adquirindo e que nós precisamos, né, sermos menos egoístas e passar para as outras pessoas também, né? E de último, né, eu acredito que é motivar as pessoas a mudarem os comportamentos, né, perante a vida. O que mais você acha disso, Salvador? Eu acho que a missão mesmo de uma palestra espírita, né, a missão de um expositor é fazer colocações e usar a sua comunicação para motivar as pessoas a mudarem seus comportamentos, a mudar aquilo que muitas vezes pode estar sendo o fator de desequilíbrio ou de infelicidade na vida dela. Então, é muito importante, né, o expositor se perguntar mesmo, o que está me motivando? Como é que eu vou ajudar essas pessoas? Quando eu for escolher um tema, como que eu vou usar esse tema para ajudar as pessoas, né? Uma palavra dita com motivação, pessoal, ela leva as pessoas a uma mudança. Então, se você faz uma boa palestra, no sentido de colocar do fundo do seu coração e toda a sua energia ali, e a sua palestra, a sua palavra está impregnada desse tipo de energia, você leva as pessoas, a plateia que está te assistindo, a fazer uma reflexão de mudança. Esse é o ponto. Então, simplesmente falar uma palestra até doutrinariamente correta, bem fundamentada, mas aquilo a pessoa não vai fazer nada com aquilo. Você não motivou essa pessoa a fazer uma reflexão sobre a vida dela, sobre o que ela sente, né? Então, essa fala inflamada, motivada, apaixonada do palestrante espírita, ele tem que levar essa pessoa a fazer esse tipo de reflexão. Porque só assim as pessoas vão conseguir, né, ter aquele momento de parar e entender onde que elas precisam mudar, tá? Então, Salvador, não é apenas sobre apresentar conceitos doutrinários corretos. É mais do que isso. É sobre tocar a alma das pessoas. Sim. O bom apresentador toca a alma das pessoas, além de apresentar conceitos doutrinários Exatamente. corretos. Ou seja, a mensagem é mais importante que o mensageiro. Com certeza, né? Muito bom. Eu acho que isso daí é extremamente importante, a gente entender isso daí. Bom, agora vamos falar um pouquinho de mediunidade, né? Então, o palestrante espírita, ele tem que ter um certo cuidado,
né? Ele não pode esperar que os amigos espirituais, apesar da gente saber que ele ajuda demais, né, que eles nos ajudam demais, ele não pode esperar que eu vou despreparado porque eles vão me ajudar. Então, a inspiração espiritual, ela só vem quando eu tenho aquele arsenal, aquela caixa cheia de ferramentas, de bons exemplos, de estudo, de ideias, de histórias, né? E quando a gente está aqui na frente, eles ajudam na inspiração e a gente vai lembrando dessas coisas. Então, torna-se muito mais fácil uma palestra espírita. Então, todo esse arsenal de recursos que a gente tem, né? A gente precisa estudar para adquirir, não tem jeito. A gente tem que ler muito e estudar demais. Conta a historinha do Divaldo. Vou contar, peraí. Não, conta. Manda Então, bala. vamos lá. Então, eu vou contar a historinha do Divaldo, porque eu acho que desenha bem isso daqui, né? Então, o Divaldo, quando ele estava no começo, ele leu uma mensagem do Viana de Carvalho. Ele falou isso há pouco tempo numa palestra dele. E ele ficou apaixonado pelaquela mensagem. E aí, ele chegou e falou, hoje eu vou falar sobre essa mensagem. Tinha poucas pessoas no centro. Aí ele chegou e viu entrando um espírito baixinho, pequenininho, um senhorzinho, sentou do lado dele e falou assim, olha, como você escolheu essa mensagem que fui eu que escrevi, então eu vou te ajudar a falar sobre isso. E aí, o espírito de Viana de Carvalho falou tudo e ele só reprisando o que o espírito tinha falado. Acabou a palestra e ele falou, nossa, como eu sou um bom palestrante, como eu sou ótimo, né? No outro dia, o diretor da casa convidou ele outra vez para falar. E ele falou, vou fazer a mesma palestra. Chegou, a casa estava lotada, porque tinha sido divulgado que tinha um bom palestrante. O dirigente falou, faz favor, posso te falar, Divaldo. Ele levantou, olhou assim, e cadê o espírito? Né? Aí ele sentou e falou assim, o espírito não veio. Aí ele olha para o lado e o Viana de Carvalho estava do lado. Falou assim, eu vou fazer a palestra, vou te ajudar, te inspirar e te ajudar em respeito ao público que veio, não a você. E aí ajudou ele e ele fez a palestra. Quando acabou, ele falou assim, essa foi a última vez, agora você vai se preparar. Então, eu acho que fecha bem aquilo que nós estamos pensando aqui, né? A gente tem que se preparar, não tem jeito. Muito bom. Olha só, a gente vai falar rapidamente, para encerrar essa parte, a respeito de 2 itens que são importantes no preparo de uma palestra, tá? O primeiro, gente, é você, inclusive, conhecer um pouquinho do público para quem você vai falar. Então, é importante você, por exemplo, identificar se você está sendo convidado para fazer uma palestra numa casa espírita que tem um perfil de estudo, que tem um perfil assistencial, né? Que plateia vai te ouvir? Porque você vai ter que adequar a sua fala, o seu vocabulário, inclusive, a sua linguagem, né? Até mesmo o conteúdo. Como é que você vai chegar lá numa casa, né, com um público que é um público de assistência, que vai lá por conta de buscar um recurso de alimento e tudo mais? Aqui na nossa casa, né, a gente tem a reunião do primeiro sábado do mês da campanha Alta de Souza, dos assistidos. Então, imagina que você tem que adequar, se você vai ser convidado a fazer uma palestrinha para esse público, você tem que adequar o vocabulário, o tema, o conteúdo, a forma de apresentação. Não é? Se é um público diferente, numa reunião pública à noite do Kardec, domingo de manhã, enfim, que você sabe que você vai poder fazer uma abordagem de uma forma diferente. Tá? Então, isso a gente tem que levar em conta na hora de você fazer a sua apresentação. Continua. Eu mesmo? E você? Eu posso ilustrar com um caso que aconteceu comigo também, né? E eu preparei uma palestra e fui convidado, né, para fazer uma palestra num determinado centro da cidade. E aí cheguei lá, o centro lotado, quer dizer, cheguei lá o centro vazio, na verdade. Eu cheguei primeiro, junto com o dirigente, ele abriu o portão, então entrei junto com ele o centro vazio.
E eu normalmente sento na primeira cadeira, assim, no cantinho, e fico esperando o público entrar, fico concentrado, esperando a minha vez. E aí, então, o público foi chegando e eu fui percebendo que o centro estava lotado, mas eu não olhava para trás e eu não me importava, né, de ficar ocupado com isso. Fiquei lá, eu com os meus botões e a palestra que eu tinha preparado. Aí o dirigente me apresenta e eu levanto. Quando eu olho para a plateia, tinha muitos bêbados alcoolizados, muitas pessoas com deficiência mental. É uma plateia muito específica que eles vão naquela reunião para buscar alimento que é distribuído logo depois. É um dia que eles fazem comida e entregam sacolas de alimentos para essas famílias e elas vão buscar. E eu não sabia o que eu fazia com a palestra. Sabe aquele segundo que você levanta, você vê o público, você fala, começo por onde? Né? Mas os mentores do lugar, né, me salvaram e com certeza me disseram, como disseram para o Divaldo, agora se prepara, porque da próxima vez nós não vamos te ajudar. Né? Então é muito importante a gente conhecer o público e preparar a palestra adequada para esse público. Isso. Deixa eu só falar uma coisa a respeito disso. É importante a gente dosar as necessidades do público. Então, escolher bem, se você não conhece, fazer uma palestra que atinja todas as pessoas. Eu acho que é necessário, Vânia, criar uma empatia com o público, se colocar no lugar daquelas pessoas e tentar entender o que elas gostariam de ouvir, né? Isso que é a empatia que é tão necessária. É conquistar o público desde o princípio da palestra, com simpatia, com sorriso, com entendimento, com olho no olho, não olhar para uma pessoa especificamente, mas olhar para todo mundo, não deixar de olhar nos olhos das pessoas, né? Gostar daquele público, independente de que ele seja. Não é ser um palestrante espírita, começar a escolher o público para o qual quer falar. Eu quero falar para um público intelectual, estudioso da doutrina. Então não pode escolher o público. E também não pode escolher a quantidade. Essa casa é cheia, eu gosto de ir lá porque está sempre lotada. Essa casa vai poucas pessoas, é uma casa pequena. Então eu falo que estou ocupado quando pedem a minha agenda, falo que já estou ocupado. Né? Porque numa casa espírita nós temos os encarnados e os desencarnados que são trazidos também com a mesma finalidade de ouvir a nossa exposição. Né? Então, observe também o seu público, o nosso público, enquanto você fala. Veja se eles estão interessados, olhando para você, né? O corpo num estado de atenção, ou se eles estão desbaratados, esperando acabar a palestra, olhando no relógio, fazendo outra coisa, conversando entre eles. Você também pode ir conduzindo, estruturando a sua palestra, olhando para o público. Né? Essa postura, essa tensão do olhar, esse silêncio. Se esse silêncio é desinteresse ou estão focados e muito interessados no que você está falando, né? E utilizar também os recursos audiovisuais de acordo com esse público. Né? Precisa também adequar, por exemplo, seus slides também tem que estar adequado ao público do qual você fala. Muito bom. O segundo item do planejamento de uma palestra é o tempo disponível. Então, os formulários dos dirigentes, eles falaram o seguinte, em 8 citações, que o palestrante, ele descumpre o tempo combinado. Ele não tem respeito ao tempo estipulado. Né? Ou então, ele pede para evitar palestras longas, mais de 1 hora, sem conteúdo e técnicas que sustente essa palestra. São 4 citações. Então, a gente daria algumas dicas, né? De controlar o tempo de acordo com o trecho da palestra, então você pode dividir os assuntos, né? A gente aqui no curso, a gente vai aprender a elaborar um roteiro para dividir o tempo, né? Então, tem centros que é menos, aqui no Kardec são 45 minutos, né? A gente vai, se você usa audiovisuais como os slides, então programar para ver o tempo da palestra, a quantidade de slides que tem. Se o assunto for em quantidade de folhas de que você vai falar, com o tempo você vai aprendendo a separar e dividir melhor tudo isso. Né?
Cuidado, então, com as palestras longas. O conteúdo ele se dispersa, né? A técnica é difícil depois ser sustentada com palestras muito longas. Se o tempo for muito escasso, termine, não tem problema. Terminou o tempo, mesmo que sobrar alguns minutos, é melhor terminar do que repetir o que você já falou, porque o público percebe. Essas técnicas todas, a gente vai reprisar um pouquinho, né? Então, e finalizando, treine bastante, várias vezes, a mesma palestra. Falei, 45 minutos aqui no Kardec. Tá? Os próximos itens de um planejamento, veja que nós estamos começando a passar quais são os itens de um planejamento para você fazer uma palestra. Tá. Primeiro é se preocupar com o público, certo? Segundo é se preocupar com o tempo. E depois nós temos os itens de conteúdo e de forma, como nós já falamos. Bom, então vamos lá. O primeiro item da preocupação do planejamento, que é o público. O segundo item, que é o tempo. E depois conteúdo e forma. Né? Conteúdo, ele está relacionado à escolha do tema, está relacionado à pesquisa, ao estudo, às anotações disso, que é relevante para a sua palestra, e depois elaborar um roteiro conforme o tempo disponível e adequado ao público ao qual você se dirige. Então, esses assuntos é que nós vamos ver agora com o Salvador, que vai nos apresentar esses itens, esses temas referente ao conteúdo da palestra. Tá bom? E aí, quando ele terminar, nós abriremos para algumas perguntas. Agora, nós já vamos também abrir para algumas perguntas, como nós prometemos, em relação a essas abordagens que fizemos até agora. E o conteúdo de forma vai ficar para o dia da oficina. Então, no dia da oficina de forma, a gente faz as abordagens necessárias junto com a prática. Tá bom? Então, agora nós vamos abrir as perguntas, porque aquela hora você queria fazer e eu pedi para você aguardar. Se fiquem à vontade. E em seguida, a essa atividade, nós vamos para um coffee break, rapidinho, 15 minutos, para depois a gente voltar para a aula do Salvador sobre conteúdo. Ok? Alguém? Marcelo. Eu acho melhor, acho que ele consegue falar daí. É palestrante, o cara é escolado, ele consegue falar.
Então, Marcelo, é legal isso. Eu acho que se todos nós estamos aqui, de alguma forma, ninguém forçou ninguém a estar sentado aqui hoje, né? Então, isso a gente lançou o projeto e captamos as pessoas que demonstraram interesse em estar aqui. Então, isso eu acho que já é o primeiro ponto a ser levantado, né? Então, quem está aqui hoje, de alguma forma, se sentiu atraído por esse projeto, por essa possibilidade de, então, deixa eu ir lá pelo menos conhecer, ver como que é essa história de palestrante, quem já é, como que eu posso melhorar, o que eu posso aprender nessa sequência de sábados aí no Kardec. Então, eu penso que é isso, né? Concordo com você, que o medo não pode desanimar a gente, e que quanto mais a gente se propuser realmente a aprender e a querer melhorar humildemente, acho que esse é o grande caminho. Tá bom? Diga.
Marchiori, perfeito o que você disse. Obrigado pelas, né, Marcelo também pela colaboração. A gente só precisa entender que a exposição espírita tem outras finalidades que não só o consolo. Tá bom? O consolo é uma das finalidades da exposição espírita. A pessoa que chega no centro cheio de conflitos, de aflições, de dor, de sofrimento, encontra na palavra do palestrante uma palavra de esperança, de consolo, sair daqui reconfortado, como nós dissemos. Mas também nós temos o frequentador que vem para estudar, para aprender o espiritismo na palestra, né? Então, aquele que vem para ser motivado pela palestra para o trabalho amoroso no seu cotidiano, no seu dia a dia, junto à sua família. Então, o palestrante espírita, não podemos restringi-lo a um auxiliar do consolo, porque isso é o atendimento fraterno que faz especificamente. Quem trata, quem dá acolhimento e consola para o sofrimento é o atendimento fraterno especificamente. O palestrante tem também de colaborar nessa tarefa junto com um leque de outras abordagens necessárias. Tá? Meninos, se não temos mais perguntas, vamos a... Ah, você tem mais uma? Karina, eu acho que é uma coisa importante que você está falando. Eu acho assim, é uma coisa que a gente realmente talvez não tivesse pensado, mas eu acho que dá para fazer sim, tá? Dá para fazer uma avaliação. A gente já tinha até conversado sobre isso, de fazer as avaliações dos palestrantes, e a gente tem feito algumas coisas já, tá? E tudo que precisa, a gente tem falado também. Mas nem tudo a gente fala, porque não tá sistematizado, você entendeu? Não está tipo um questionário e tudo mais. Mas quando precisa, a gente conversa. Isso ficou acordado entre nós. Quanto ao que você falou da profissão, é lógico que o que o Wander quis dizer é a pessoa que se promove. Não, a pessoa se promove em cima de uma palestra espírita, é muito diferente, né? Eu estou brincando, Wander, eu entendi o que você quis dizer. E eu acho assim que é uma boa sugestão, eu acho que a gente vai catar assim de fazer uma coisa mais sistematizada, mais, tá? Deixa a Maria. Nós vamos sair para o intervalo agora, e é muito importante de feedback. Quando você começa a encher sua agenda de palestras dos dirigentes, é sinal que eles estão gostando da sua fala. Quando eles começam a te deixar de lado, é um feedback de que você não está agradando muito. Já pode seguir mais ou menos por aí, né? É um deles. Mas nós temos sim um projeto aqui, né, Vânia, da gente fazer esse feedback para os palestrantes da casa. Da casa, tá? Mais sistematizado. Pode falar.
Legal, pessoal. Bom, vamos fazer o nosso intervalo, só para a gente, né, dar uma esticadinha na perna, 15 minutinhos, né? A gente tem um bolinho, umas bolachinhas e tal, e na volta a gente vai falar sobre conteúdo.